Boa tarde, boa tarde a todos. Repetindo sempre sexta-feira, né? Aquele nosso bate-papo, aquela live de 15 a 20 minutos no máximo. E hoje vamos conversar sobre a enquete que fizemos ontem sobre as 4 fases da vida financeira. E assim, não é de surpreender que o percentual de pessoas lutando contra as dívidas seja o maior percentual. E aí vem várias coisas, né, que implicam nesse resultado. Sei que a amostra às vezes era um pouco pequena, mas realmente reflete a realidade. Tanto da falta de educação financeira que o próprio brasileiro tem, a falta da crença que limita, às vezes pensando que não é merecedor de atingir certo grau de liberdade financeira, por exemplo. E isso contribui para que cada vez mais as pessoas, e agora com a pandemia, que aumentou realmente essa questão da separação e a inclusão digital para muitas pessoas, ficou mais fácil o acesso à informação sobre educação financeira, que alguns já estão chamando de humanização financeira, faz com que possamos ter cada vez mais ao nosso alcance informações que gerem na gente, primeiro, o impacto de que você pode mudar a sua vida. Então, esse é o grande sinal. Então, hoje você tem aí grandes pessoas, já ícones não só da educação financeira, mas das finanças, falando sobre educação financeira, enfim, investimentos, né, reserva de emergência, como, por exemplo, o Tiago Nigro, né, o Primo Rico, tem a questão também daquela menina, né? Natália Arcuri do Parque Poupar, enfim, tantas outras pessoas que colocam seu propósito em trazer informações de cunho financeiro, seja porque lidam já há muito tempo com isso, seja porque é propósito mesmo e gostam de fazer, enfim. Então, eu também tenho isso como propósito, eu gosto muito da questão das finanças, né? Enfim, e pelos dois lados, tanto porque estudei pelo conhecimento acadêmico, mas também porque sofri na pele muitas dessas coisas que hoje a grande maioria dos brasileiros passam, né? Que é justamente a questão do endividamento, não sobrar dinheiro, enfim. Então, com isso, fazendo esse resumo, a gente vai falar um pouco hoje sobre as 4 fases da vida financeira que qualquer pessoa vai atravessar. E o que é importante da educação financeira? É que se você, independente da fase que você estiver, você pode mudar, você pode virar esse jogo. E se você é casado, tem filhos, você começa, a partir do momento que você muda esse jogo, você não só muda a sua realidade, mas passa para o seu filho aprender essa nova realidade. Então, quando você quebra esse ciclo de dívidas, de achar que não consegue juntar dinheiro, etc., você está quebrando um ciclo para as suas próximas gerações. Então imagine hoje você que tem um filho, já consegue fazer sua reserva de emergência, já está aí um passo para investir, como é que ele vai lhe olhar? Ele vai lhe olhar como exemplo. Então ele vai começar a aprender e dessa ação que você faz com ele, você também pode ensiná-lo e você vai estar quebrando esse ciclo na sua vida para as próximas gerações. Então isso também é a importância de quem tem filhos começar já desde cedo mostrar a essa criança, né, como é que ele se comporta e lidar com o dinheiro. Por quê? É inevitável que em algum momento da vida dele ele vai começar a ter que mexer com dinheiro. Seja depois dos 20 anos, aos 18 anos, enfim. Porque, como se diz, né, nós não criamos filhos para nós criamos filhos para o mundo. E quanto melhor preparado esse filho chega para o mundo, mais ele vai, vamos dizer assim, decolar, não vai sofrer tanto. Porque também isso é muito interessante, por quê? Porque às vezes aquilo que a gente não passa, a gente não quer que o nosso filho passe. Mas existe outra forma também. Não é facilitando a vida dele, é ensinando, não é dando o peixe, é dando a vara para que ele comece a pescar e aí ele vai se desenvolver um ser humano que tem sua jornada de uma forma muito mais independente, com mais conhecimento e aí ele vai alçar voos que nós, no caso nós como os pais, não alçamos. E aí a gente dá essa oportunidade, essa oportunidade mesmo, né, para que ele faça isso. Então,
Como é essas 4 fases financeiras? Inclusive, já coloquei vários posts, né, no Decisões Financeiras, e até recente, e perguntando, até era o post com a pergunta, em que fase você está? Então, a primeira fase, ela é do endividado. Só que essa fase do endividado, ela se divide em duas. Por exemplo, existe aquele sobreendividado, que realmente a sua renda, ela não consegue pagar todos os seus gastos, e aí você vai ficar sempre devedor. E para que você dê conta desse endividamento, você começa a procurar algo extra da sua renda. E aí é um cartão de crédito, é um empréstimo pessoal, às vezes para quem é concursado e consegue, ou a empresa privada tem um consignado, um empréstimo consignado, também os juros, aliás, o cheque especial. Então, esse é o primeiro tipo de endividamento, é o sobreendividado. E esse aí, ele com certeza, ele precisa de auxílio para poder sair dessa situação. Porque imagine que você esteja nessa fase, sobreendividado. A sua renda, ela não cobre as suas despesas. Há quanto tempo acontece isso? Está acontecendo isso? Então faça essa reflexão. Há quanto tempo você, que é sobreendividado, não consegue sair dessa situação? Então, o primeiro passo para você refletir hoje é: eu sozinho consigo sair? Ok? Dentre os endividados, na primeira fase, você tem aquele que não sobra nada. Ou seja, ele trabalha para pagar as contas. Que Robert Kiyosaki, né, que é o autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, sempre fala que é a corrida dos ratos. Realmente você não consegue de forma a que sua renda não supere os seus gastos. Nesse caso, ele é menos impactante porque é apenas uma questão de reajuste. É você olhar para o seu padrão de vida atual, ver essas contas estão impactando na sua renda, para que daí você possa tomar ações no curto prazo, para que sua renda ela comece a superar os seus gastos. E aí, fazendo isso, você sai da primeira fase e vai para a segunda fase, que chamamos de fase do pequeno investidor. Essa fase, ela tem como característica sobrar dinheiro, não importa o valor, R$ 10, R$ 15, R$ 20, porque é outro mito que muitas pessoas têm, que acham que só pode guardar dinheiro quem ganha muito dinheiro. Lógico, se você ganha bem mais e consegue guardar bem mais, você vai fazer tanto a sua reserva mais rápida, quanto também você vai investir com uma forma maior, com um valor maior, e esse investimento vai trazer um retorno mais rápido. Isso é óbvio. Mas não fique nessa crença de que você que sobra R$ 10, 5, 20, seja lá quanto sobrar, você não pode fazer nada. Esqueça. Por quê? Também sabemos disso, isso é muito comum, principalmente aqui no Brasil, que a pessoa que, trabalhou o mês todinho e sobra R$ 50, sabe o que ela faz? Por achar que é muito pouco, ela gasta. Mesmo que ela já pagou todas as suas contas, sobre os 50, ela não tem a visão de que não, esses 50 eu tenho como guardar, eu tenho como poupar. Aí vai e gasta. Isso também por trás tem um comportamento. Não podemos esquecer desse comportamento. Por quê? O gastar ele é muito mais prazeroso do que o poupar. Isso aí é verdade. Você tem o dinheiro, você gasta. Por quê? Porque com a medida que você gasta, você já tem a benfeitoria ali. Aquele comprou, já recebe, né? É imediato. Então, quando você passa por essa situação do gastar, o prazer é imediato. O poupar não. O poupar é como se você tivesse, vou fazer isso agora para receber quando? Então, você não vai ter aquele benefício, aquele prêmio imediatamente. Mas, a partir do momento que você consegue organizar o seu orçamento com planejamento financeiro, planejamento orçamentário, você pode fazer as duas coisas. Só que hoje estamos falando sobre fases da vida financeira. E quando é que você vai poder fazer isso? Exatamente isso. Quando sobrar R$ 50 e sobrar R$ 40, 10, não importa quanto, você vai pensar em quê? Vou buscar conhecimento na renda fixa. Por que, Alexandre, conhecimento na renda fixa? Porque vai ser a renda fixa que vai resolver o teu curto prazo. Como assim? Porque vai ser no curto prazo que você vai ter que fazer a sua reserva de emergência. E essa fase ela é muito interessante porque tem muita gente também que começa a pular de fase. É muito comum também, chega muitas pessoas para a gente dizendo que, Alexandre,
já sobrava dinheiro, eu peguei o dinheiro e investi. Só que esquece que ela pulou a etapa da reserva de emergência. E quando ela faz isso, lógico, ela está investindo. Se é para investimento, você tem que também aprender o jogo do investimento, que ele é para médio e longo prazo. E você vai ter um percentual tanto em renda fixa, tanto em renda variável, também em dólar, né, para que você possa fazer um portfólio de investimento que vai diversificar e vai trazer uma proteção maior com o rendimento. Isso você não faz da noite para o dia, é preciso muito estudo. E só que pulou uma etapa. E às vezes nesse meio caminho acontece alguma emergência. Quando acontece essa emergência, por ela não ter feito primeiro a sua reserva de emergência, que é justamente a segunda fase, ela tem que tirar o investimento que ela fez de forma não planejada. E quando isso acontece, ou ela está presa na carência de um investimento, ou aquele investimento, por estar num portfólio diversificado, pode estar rendendo menos do que ela colocou no início. E aí, ou ela sai no prejuízo, ou então deixa lá e vai para onde? Para cartão de crédito, ou empréstimo pessoal, ou cheque especial para poder fazer e cobrir aquela emergência. Então, muito importante. Segunda etapa, a segunda fase da vida financeira é o curto prazo. Você tem que resolver o seu curto prazo, fazendo a sua reserva de emergência. Também já foi explicado aqui várias vezes, através de post, através de live, como é que você calcula a sua reserva de emergência. O comum é que você pegue 6 vezes o valor da sua despesa e multiplique por 6. Isso é bem didático, né? Bem teórico, mas não é nada engessado. A escolha sempre será sua. É recomendado 6 meses para quem tem a renda estável, né, estabilizada. Por exemplo, funcionário público. É sempre indicado 6 vezes. Já se você é da iniciativa privada, autônomo ou empresário, o ideal, que não existe ideal, mas colocando, como eu falei, didaticamente, ele seria de no mínimo 12 vezes. Tá certo? Então, se você consegue por mês, seja que for, você tem R$ 1.000 de despesa. Então, se você preferir no momento, Alexandre, eu ganho um pouco, tá bem justinho, eu vou optar por 6 meses. Já é melhor do que nada. Se você optar por 3 meses, já é melhor do que nada. O importante é você começar, né? O que você não pode fazer é ficar parado. Então, seja estimulado a mudar esse hábito. Seja com 50, como eu falei, com 10, não importa o valor. Então, você tem R$ 1.000, vamos dar um exemplo prático que você quer fazer com 4 meses. R$ 4.000. E aqueles R$ 4.000, se você consegue juntar, por exemplo, R$ 100, só dividir 4.000 por 100, e você teria aí o resultado em quantos meses você atingiria a sua reserva de emergência. Feito isso, mas o ideal é que você parta para os investimentos quando você realmente esteja com 6 meses da sua renda garantida, 6 vezes a sua despesa, para você não perder o seu padrão, a qualidade de vida, né? Porque sabe, né, que a reserva de emergência ela é destinada para doença, despesas que apareceram de repente, carro, quem tem carro, quem tem moto, às vezes quebra uma peça, quebra outra, manutenção. Então, tudo que for desastres naturais, já falamos também com a pandemia, né? Quando veio a pandemia, pessoas tiveram que ser obrigadas a parar de trabalhar, os autônomos, e também algumas pessoas perderam seu emprego, perderam renda e não tinha valor guardado nem para sobreviver por uma semana. Então, eis a importância também da reserva de emergência. E aí, com isso, o que é que acontece? Feito a sua reserva de emergência, você conseguiu atingir a segunda fase. Então, agora você vai para a terceira fase da sua vida financeira, que é justamente você começar a trabalhar com os investimentos de médio e longo prazo. Por quê? Entendeu? Primeira fase, endividado, sobreendividado, endividado que não sobra nada. Já sobra alguma coisa, reserva de emergência, agora vamos trabalhar o jogo da formação do patrimônio. Então, é a partir disso, na terceira etapa, na terceira fase da vida financeira, que tudo que você sobrar, você já vai pensar no seu longo prazo. O que é o longo prazo? Por exemplo, você tem o desejo de comprar uma casa nova, você tem o desejo de comprar um carro, trocar de carro, você tem o desejo de fazer uma viagem dos seus sonhos, você tem que pensar na sua aposentadoria, não depender do INSS, é outro assunto muito importante. Olha só, tudo que você faz e deixa nas mãos de terceiros,
você vai estar disposto a que aquele terceiro faça com você o que ele quiser. Então é a mesma coisa, é a questão da aposentadoria. Se você não planeja a sua aposentadoria, você está terceirizando. Você pode dizer, tá, mas eu sou da CLT e já é descontado automaticamente de 8 a 11% do meu salário. Beleza, isso aí você não pode fugir disso. Mas paralelo a isso, você pode planejar. Ou seja, seria até bom para você essas duas, porque chegar no momento que você vai usufruir disso, você teria tanto a do governo oficial, quanto essa sua paralela que você planejou. Mas para quem é autônomo e paga avulsamente, esse aí tem a opção de fazer com que você mesmo planeje sua aposentadoria. Então, nessa terceira fase, são projetos de médio a longo prazo, né? Um desses projetos é você não perder qualidade de vida quando chegar aos seus 60, 65 anos e ter o padrão ainda como se estivesse vivendo hoje. Ou seja, planejar, já que você consegue viver muito bem, por exemplo, com 10 mil, é planejar para que você, quando chegue com 65, 60 anos, você continue com valores atualizados daqui a 20, 40 anos, vivendo com esses 15 a 20 mil reais, que daqui para frente não será mais isso, mas é trazer o valor futuro para o valor presente. Então, isso também é importante. E aí é quando você vai jogar o jogo dos investimentos. Então, na terceira fase, é mergulhar profundamente para aprender a fazer um portfólio de investimentos qualificado através do conhecimento, com gerenciamento de risco, diversificação e você faça aí também um investimento com antifragilidade. E aí vai depender, quando chegamos no mundo dos investimentos, vai depender de muita coisa, vai depender do seu perfil, a sua idade influencia também, o seu objetivo, que é o principal de todos, porque eu posso estar falando aqui com 10, 20 pessoas, e cada ser, a essência é um universo. Então, cada cabeça, como se diz, né? Cada cabeça é um mundo, cada cabeça é uma sentença. Então, depende do seu objetivo. Então, o que é que você quer como objetivo? Então, siga à risca esse objetivo que você quer, para você, tanto hoje como no futuro, e aí você vai começar a trabalhar esse objetivo aprendendo a investir. Por exemplo, você faz o seu teste de perfil de investidor e você viu lá que o resultado deu um perfil conservador. Então, existe investimentos que são característicos de perfil de conservador. É renda fixa, a grande maioria. Falei da idade. Por que é importante a idade? Porque hoje a classe média brasileira, segundo o IBGE, vive em torno, para você ter uma ideia, de 85 a 90 anos. Então, assim, acabou a questão de que 65 anos você já não serve para nada. Pelo contrário, com 65 anos você tem no mínimo ainda mais 15 anos, dependendo até 20 anos, para ir usufruir dessa jornada que você tem hoje. Então esqueça esse negócio que com 65 anos você já está inválido, já não presta para nada. Esqueça isso. Óbvio que também vai depender de tudo que você fez durante a sua vida, a sua caminhada. É por isso que tem muita gente hoje também nas redes sociais falando sobre saúde mental, saúde emocional, saúde física, alimentação, como é que você cuida de você, meditação, enfim. Então tudo isso faz parte de um combo que, se você começar a fazer essas coisas logo cedo na sua vida, você terá, como se diz, vida longa. Inclusive, eu sempre lembro de uma frase, saindo um pouquinho da questão financeira, do pai da medicina, que é o grego Hipócrates. Ele disse duas frases bem interessantes. Ele falou assim, que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Então ele já disse tudo, né? Então, se você se atentar minimamente a essas coisas, você vai começar a ter qualidade de vida. Até porque, se você refletir, pode ter certeza, a nossa vida, ela é feita de 4 fundamentos. Nós temos, como eu falei, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e mental, a nossa saúde relacional, como nos relacionamos conosco e com as pessoas, e aí tem um impacto também nas finanças, porque
Não podemos fugir disso hoje, atualmente, aliás, desde alguns anos atrás, de 200, 300 anos para cá, que vivemos num sistema capitalista. Então, é inevitável lidar, como eu falei, de alguma forma com dinheiro. Ou seja, você hoje lidar com dinheiro. Se você só não lidar com dinheiro se você não estiver ainda trabalhando. Mas desde que você se entende como gente, desde pequeno, que a gente sabe que esse sistema é capitalista. E a grande função como educador financeiro, trabalhar com a educação financeira, é fazer com que você entenda esse jogo do dinheiro. A partir do momento que você começa a entender o jogo do dinheiro, ele nada mais é do que como se estivesse cuidando da sua saúde. Você não gosta de viver, você quer viver 50, 60, 70, 80, 90 anos? Certo. Para que você faça isso, você tem que ter o quê? Qualidade de vida, se alimentar bem, para que você não fique doente. Enfim, a mesma coisa com dinheiro. Se você começa a dar prioridade, se você começa a se alimentar bem, começa a fazer exercício, começa a ter bons pensamentos, começa a ler, estudar, adquirir conhecimento, você vai fazer o quê? Naturalmente você vai evoluir. A mesma coisa é você dar atenção a esse tripé, a um desses pilares que temos como na vida, que é o dinheiro, e também trabalhar dessa mesma forma. Como é que eu faço para guardar mais dinheiro? Como é que eu faço para aumentar minha renda? E o guardar dinheiro, ele só serve para uma etapa. Ok, porque você vai chegar um momento que você não vai conseguir mais cortar gastos. Quando você não mais conseguir cortar gastos, o processo muda. Então você vai ter que agora saber como aumentar a sua renda. Então, o cortar importante até um certo limite, até uma certa fase. Por exemplo, na primeira fase de endividados, cortar seria aí prioridade. Até porque se a sua renda não está cobrindo as suas despesas totais, então aí passa pelo processo natural de corte. Mas depois que você se ajusta, se adequa, vai para a segunda fase, que é reserva financeira, que vai para a terceira fase, que é os investimentos, aí já chegou a hora de você fazer a multiplicação dos pães, como é dizer, né? É aumentar a sua renda, e aumentando a sua renda, vai sobrar mais dinheiro, sobrando mais dinheiro, você vai ter a maior capacidade de investir. Com maior capacidade de investir, o retorno aí chega mais rápido. E a quarta fase é justamente a fase da liberdade financeira. A tão sonhada liberdade financeira, né? E por que tão sonhada? Às vezes a pessoa, não, porque se eu atingir a minha liberdade financeira, acabou-se, eu posso comprar tudo, tal. E aí também vai de objetivo de cada pessoa. Mas o importante da liberdade financeira é você comprar o seu maior patrimônio, que as pessoas acham que pode ser material. Não, mas é o tempo. Esse não tem como voltar. Não tem até hoje no universo, ninguém conseguiu retroagir no tempo. Então, tenha em mente que o seu maior patrimônio hoje é o tempo. E ao atingir a liberdade financeira, significa que você quebrou as correntes da sua vida. Você está livre. E estando livre, você é capaz de fazer o que você quiser, quando você quiser, com quem você quiser, onde você estiver. Então, esse para mim é o melhor conceito de liberdade financeira. Você conseguiu comprar tempo, né? Porque quantas pessoas hoje não estão em trabalhos sacrificantes simplesmente por conta do dinheiro? Quantas pessoas hoje estão insatisfeitas fazendo coisa que não gosta por conta do dinheiro? E aí, é culpa delas? Não, simplesmente assim, existe por trás disso um sistema que realmente quer nos manter um pouco cego em relação a isso, né? Míopes. Que cego não, porque hoje já tem muita informação aí gratuita e o Decisões Financeiras preza muito por isso, por trazer informações de qualidade que ajude vocês para que essa cegueira, ela saia da cegueira, entre na miopia e depois vá clareando. Por quê? Só assim é que você vai ter essa liberdade, é que você vai se libertar dessas amarras. É fácil? Não. É impossível? Também não é impossível. Né? Você pode perguntar, você já está na liberdade financeira? Não, ainda não tenho minha liberdade financeira, mas estou construindo. E é um passo a passo. Né? Às vezes você tem a oportunidade de fazer isso e tendo essa oportunidade, caiu no seu colo, não esqueça. Coloque em prática, coloque em ação. Né? E sempre falo que o que vocês precisarem
de informações, tira dúvidas, manda um direct na bio do Instagram, tem um WhatsApp. É uma honra, né? Então, assim, eu vejo isso como um propósito realmente. E tem várias pessoas aí bem maiores do que eu, né? E principalmente em relação à quantidade de seguidores, de informações, já tem uma equipe formada por trás, uma equipe bem bacana, né? Que traz, enfim. E aqui a gente está só trazendo o quê? O que é do nosso conhecimento, compartilhando nosso conhecimento, tanto conhecimento acadêmico quanto por experiência própria. Não pense que nasci em berço de ouro, não. Foi com muito sacrifício que a gente começou aos poucos a adquirir esse conhecimento, adquirir essa experiência, e aí chegou o momento de compartilhar com quem precisa, tá bom? Mas também tem um ditado que a gente faz assim, né? A gente ajuda quem quer ser ajudado. O Instagram tá aí, é livre, você pode entrar, ver, colocar em prática ou não. E o bastante interessante é que, falando sobre livros, então o que acontece? Obrigado Universo da Pintura. Gostou da live? Tamo junto, viu? Sempre nas sextas-feiras a gente está trazendo algumas informações, tanto financeiras, e aproveito também para falar sobre a vida, né? Porque a vida não é só finanças, né? E, e porque, como eu falei, a finança é só uma parte da nossa vida, né? Indiretamente, que bom que está começando a sua vida agora quando a gente está começando, né? Tem sentido na minha vida quando a gente está começando. Exatamente. E o importante é isso, é você não desistir. Por quê? Se fosse para eu desistir, já tinha desistido há muito tempo. Você não pense que é fácil, não. Às vezes a gente vai assim, a gente coloca só a questão da quantidade de seguidores, né, aquela coisa toda, mas não é tão fácil, não. É preciso você estar fazendo realmente o que você gosta, para que você não desista no caminho. E toda vez que você pensar em desistir, você lembre de algumas frases, né? Por que você está ali? O que foi que te levou a fazer aquilo? E você vai perceber que realmente está vindo de você, né? O seu propósito de que você está ali para justamente contribuir de alguma forma. Ó. Tem 26 anos, né? Uma empresa de reformadora de caminhão. Joia, ó, reformadora de caminhão, coisa boa. Você conhece Geraldo Rufino? O Geraldo Rufino aí, eu acho que é conhecido nacionalmente e ele é muito nessa parte. Ele veio a história dele é bem bacana, porque ele foi catador de lixo, etc., mas nunca desistiu. E hoje ele empreende reformando caminhões, exatamente isso. Alguém colocou aqui, Carlos, como saber com o que gastar. Carlos, é, existe o gasto que você gasta porque você precisa e aquele gasto que você gasta por gastar. Então, essa é a grande reflexão. Quando você for gastar, faça a seguinte pergunta: eu preciso disso? Esse é o momento de eu comprar isso? Se eu comprar isso, o que é que isso vai me trazer de retorno? E se aquilo que você quer comprar está caro ou está barato? Então, você fazendo essas 4 perguntas, você vai começar a perceber que você está tomando consciência de o que vai gastar, quando vai gastar e como vai gastar. Por quê? Vai chegar um momento que você vai poder gastar realmente com aquilo que você deseja. Isso aí é inevitável, né? Nós temos desejos. Nós vivemos uma vida material em que o consumo faz parte, né? O sistema capitalista ele é baseado em consumo, então ele faz parte disso aí. Então não podemos fugir disso. Só que vai ter o momento ideal. Então você pode perceber que tem muita coisa na internet falando assim, ó, os ricos, como é que os ricos agem? Principalmente o pai rico, o pai pobre fala muito disso. Os ricos, com a mentalidade rica, eles compram primeiro conhecimento e ativos, para depois comprar desejos. Então, esse é o racional que você tem que ter. Então, hoje você precisa comprar, gastar com aquilo que vai te melhorar. Ou seja no conhecimento, seja uma atividade que você queira fazer, ou seja, sempre veja um gasto como investimento. Você está gastando, o que é que aquilo vai trazer de retorno? Então, se você começar a pensar dessa forma, é uma forma bem legal de você começar a tomar consciência daquilo que você está gastando. Tá bom? É isso aí, meu amigo. Não vai ser fácil, a trajetória não é fácil para ninguém. Cada um tem seus desafios,
suas limitações. Não pense que aqui tem uma pessoa especial. Não, tenho muita limitação. Tento aprender todos os dias. Vocês me ensinam todos os dias. E é assim que a gente cresce. É nas dificuldades. Não veja a dificuldade como um muro. Veja a dificuldade como uma ponte. Porque depois que você atravessa essa ponte e olha para trás, você vai estar muito mais forte do que você está hoje, né? Então, isso é bem bacana. Aí já mistura a questão da automotivação, né? Mas é assim mesmo, né? Nós estamos aqui para aprender um com o outro e dessa forma construir conhecimento, tá bom? Não sou o Papa das Finanças, mas estou aqui compartilhando de coração, de propósito, aquilo que eu já sei, já coloco em prática e porque também já vivi. Então, olha, das 4 fases financeiras, a primeira, a segunda e a terceira faz parte do meu dia a dia. A quarta tá por vir. Então, não pense que minha vida foi flor, não. Já tive muito endividado, já consegui pagar dívida, enfim. E é assim que a gente vai evoluindo, né? Vai sempre aprendendo. E é por isso que a gente está aqui sempre para trazer conteúdo de qualidade, né? E vamos estar sempre à disposição de vocês em qualquer momento. Ok, meus amigos? Acho que até ultrapassou mais dos 15, 20 minutos, mas hoje foi bem bacana, porque a gente mesclou aí finanças com vida, com, enfim, a interação também hoje foi bacana. E vou começar mais a chamar vocês aí em relação a essas lives, né? Eu sempre já chego, já vou logo dando boa tarde mas vou começar a chamar aí para que você aperte o coraçãozinho, mande aí para quem você gosta, para poder também aprender junto com a gente, tá bom? Desejo tudo de bom para vocês, que Deus abençoe a todos, um excelente tarde de sexta-feira, um excelente final de semana e continue acompanhando as Decisões Financeiras, que todos os dias tem post sempre buscando a trazer informações que vão melhorar a sua relação com o seu dinheiro, ok? Tudo de bom e até mais!